Olá, povo de Deus. Vamos lá? Vamos orar? Senhor, nós queremos clamar, Pai, que neste dia, Deus, quando nós estivermos buscando a Tua palavra, Pai, que o Senhor tire mesmo as escamas dos nossos olhos, Pai. Senhor, como aquela luz ali, Pai, que o Senhor apareceu ali para Saulo, Senhor. Pai, traz essa luz, Deus, sobre nós, Pai, para que nós possamos ter discernimento da Tua palavra, para que a gente possa mesmo entender quem o Senhor é, aquilo que o Senhor pode fazer e possamos mesmo ter humildade, Pai, nos prostrarmos diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sou apaixonada mesmo pela palavra, mas esse capítulo de Atos 10 é algo que nós, como cristãos, precisamos muito saber a respeito dele. Amados, o ideal era a gente ler essa palavra juntos, mas o nosso tempo é curto. Mas você vai fazer isso, e como eu sempre falei para o Senhor, eu sou ajudadora dele, essa obra aqui é dele, por isso nós clamamos para que o Espírito Santo faça essa obra. Atos 8, nós vimos a respeito aqui, como eu falei para vocês, Atos 8, 9, 10, são 3 capítulos importantes, né, da igreja. Por quê? Porque Pedro, ele recebeu de Jesus Cristo a chave do reino de Deus. Não é verdade? Jesus Cristo virou para Pedro e falou assim, tu és Pedro, e sobre essa rocha, que rocha que era? Jesus Cristo, eu vou edificar a minha igreja. E isso acontece de uma maneira tão clara, que o mesmo Espírito Santo que batizou Jesus quando ele saiu ali do Jordão, foi o mesmo Espírito Santo que ele batizou aquelas 120 pessoas ali em Pentecostes, o mesmo Espírito que veio sobre essas pessoas aqui no capítulo 8 em Samaria, e agora o mesmo Espírito Santo que se manifestou para Saulo aqui no capítulo 9, ou seja, em Samaria, primeiro se manifesta para os judeus, né, lá em Pentecostes, segundo se manifesta os samaritanos, que era um povo miscigenado, misturado, e agora em Atos aqui 10, a gente vai ver o Espírito Santo de Deus, o Senhor realmente abrindo as portas da igreja para os gentios. E Pedro é que faz, Pedro realmente, ele teve essa chave do reino pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e é ele que faz isso. Nós vamos ver que Pedro é considerado o apóstolo dos judeus e Paulo dos gentios, mas quem abre a porta para os gentios foi o apóstolo Pedro. E isso nós vemos aqui no capítulo 10 com a vida de Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio era um centurião ali da corte romana, um soldado do exército ali de Israel. Porém, esse homem, ele tinha qualidades as quais que ele era um homem bom. Cornélio, ele era um homem religioso, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que dava as suas esmolas e ele era um homem que orava. Sabe, se você realmente, às vezes a gente pensar e falar assim, meu Deus, eu acho que se eu tiver essas características eu não preciso de mais nada. Ou seja, religioso, temente a Deus, um homem que ajudava as pessoas que ainda orava. Mas, amados, isso não basta. Isso não basta. E tanto é que Deus se manifesta para o Cornélio, por quê? Porque as atitudes do coração dele para com Deus eram corretas. Sabe, a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra também diz que os olhos do Senhor, ele passa por toda a terra, procurando corações que temem a Ele, para que Ele possa mesmo revelar a verdade. Que verdade? Aquela verdade que nos leva até Ele, que não tem mais barreira, não tem mais muro. E Cornélio, quando ele estava ali, ele tem uma visão onde o anjo fala com ele, olha Cornélio, as suas orações foram ouvidas por Deus. Manda chamar Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor ali na cidade de Jope, e esse homem vai te falar o que você precisa ouvir. Amados, esse homem era um homem de autoridade, Mas esse homem, ele tinha tanto temor do Senhor, ele era um homem tão bom, mas tão bom que rapidamente ele pegou os seus servos e mandou ir atrás de Pedro. Por quê? Porque ele queria ouvir aquilo que ele precisava ouvir, que verdadeiramente ia completar aquele espaço que ainda havia no coração dele. E aqueles homens vão ali até Pedro, vão buscá-lo, né? E quando chega ali, o que acontece? Pedro está lá em Jope e ele tem uma visão.
Pedro, depois que ele teve aquela experiência ali, que ele curou, né? Deus usou ele para curar a vida de Enéas, a vida de Tabita, que era também chamada de Dorcas, ou seja, Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus ali na casa daquele homem. Enquanto a comida estava sendo feita, Pedro teve uma visão. Que visão que Pedro teve? Pedro teve uma visão de um grande lençol, como se fosse assim, pegado as 4 pontas em concha, com um monte de animais que Pedro não comia por ser um judeu. E o Senhor falava para ele, Pedro, come. E Pedro, né, gente? Pedro tinha humor, ele era colérico, Pedro era bravo. Depois que o Senhor foi tratando ele, e ele realmente, no final da vida dele, se transformou um dos apóstolos que mais fala de humildade, não é verdade? Mas quando o Senhor falou para ele comer aquele lençol ali com aqueles animais imundos, Pedro vira para o Senhor e fala assim, eu, Senhor, comer isso de jeito nenhum, eu nunca comi isso. Olha a coragem desse homem falar não para o Senhor. Porque quando Deus nos manda uma coisa, a nossa resposta deve ser sim, Senhor, e nunca não, Senhor. Mas, e o Senhor falou com Pedro ali 3 vezes, mostrando aquele lençol e falando, come, come, come. E rapidamente a visão passou, estava quase na hora do almoço, e vem aqueles servos lá de Cornélio e falam com Pedro, olha, tem uns homens aí mandando te buscar, porque o Cornélio mandou te buscar. E eles chegam, dormem, no outro dia eles saem imediatamente lá para a casa de Cornélio. E a viagem deve ter durado de 2 a 3 dias, mas Pedro já foi ruminando aquela visão, clamando que o Espírito Santo de Deus te desse para ele a revelação daquela visão. E quando ele chega ali na casa de Cornélio, Cornélio era um gentio, gente. Cornélio era um estrangeiro. E pela lei judaica, que Pedro era um judeu, jamais um judeu poderia entrar na casa de um gentio. Isso era algo realmente totalmente fora da lei. E Pedro chegou ali, virou para eles e ainda falou isso, olha, você sabe que não é lícito um judeu entrar na casa de um gentio. Pedro chegou e realmente explicou aquilo ali para ele. E Cornélio, quando ele chegou ali, Cornélio, ele tinha tanta sede, mas tanta sede de escutar, que ele se prostrou adorando a Pedro. Amados, as pessoas religiosas, muitas vezes, elas são tão boas, têm um coração tão bom, mas elas não têm um discernimento da verdade de Deus e adoram a criatura em vez de adorar o Criador. Era isso que acontecia com Cornélio. Cornélio ali naquele momento, ele não conhecia o Criador de verdade, apesar dele ser religioso, temente a Deus, mas o que fez Cornélio conhecer o Senhor de fato e de verdade foi a sua humildade, de ainda se levantar, pegar os seus servos e buscar alguém para que ele realmente soubesse a verdade. E quando ele começa a adorar, Pedro fala, levanta. Nossa, levanta agora, porque eu sou homem como você. Vocês já pararam para pensar? Se todas as pessoas realmente dessem toda honra, toda glória ao Senhor Jesus, se não aceitasse nenhuma adoração de homens, como Pedro respondeu aqui, levanta-te que eu também sou homem. Eu também sou homem, eu não sou digno dessa glória que você está me dando. E Pedro pega... Gente, quando Pedro chegou ali, que ele começa a falar, Cornélio não estava ali sozinho esperando. Cornélio tinha chamado os amigos, os parentes, porque ele tinha tanta convicção no coração que aquela verdade, ela ia mudar não somente a vida dele, mas a vida dos amigos, dos parentes. Gente, como precisamos de pessoas como Cornélio, que levam as pessoas verdadeiramente para ouvir essa verdade, não é verdade? E ali naquele momento, Cornélio, apesar de ser bom, religioso, Cornélio abriu o coração para que ele pudesse verdadeiramente entender o que era a verdadeira salvação. E Pedro começa a pregar o evangelho para ele. Qual o evangelho? O que ele estava acostumado a pregar. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ele desceu do céu, ele veio como carne. Ele viveu a vida como nós, porém ele não teve pecado. Ele morreu, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou. E hoje, depois que ele ressuscitou, ele ainda passou mais 40 dias ali com os discípulos, fazendo prodígios, milagres e maravilhas. E hoje ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele é o único, Cornélio. Ele é o único que pode perdoar os seus pecados. Ou seja, o seu temor a Deus não adianta, a sua religião não adianta, as suas ofertas não adianta, mas Deus ouviu a sua oração e hoje ele está aqui para tirar as escamas dos seus olhos, para abrir os olhos do seu coração, para que você possa aceitar esse Jesus Cristo
crê que ele é o Filho de Deus, que não existe outro caminho, e para que você seja salvo. Foi essa verdade que Pedro foi levar para aquele homem. E a palavra de Deus fala que ali mesmo, na casa de Cornélio, Cornélio falou, então, o que importa, né, de eu ser batizado? Eu quero ser perdoado, eu quero ter meus pecados perdoados, eu quero ser batizado. E ali mesmo, aqueles homens foram batizados. Mas algo muito importante, amados, sabe o que fala aqui? Pedro, eu creio que ele jamais ia colocar a mão como ele colocou em Samaria. Vocês lembram que Pedro e João chegaram em Samaria, colocou a mão naqueles cristãos que creram e eles receberam o Espírito Santo de Deus. Mas para Pedro colocar a mão, gente, em um gentio, isso era muito para ele. Mas a palavra de Deus fala que antes de Pedro terminar o que ele tinha para falar, o Espírito Santo de Deus veio e batizou aqueles gentios. E eles verdadeiramente foram recebidos na igreja, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele salva todo aquele que invoca o nome dele, tem um coração quebrantado. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, a ponto daqueles cristãos que estavam junto com Pedro ficarem assim, impressionados. Por quê? Porque a igreja de Jesus Cristo estava ali recebendo agora quem faltava, os gentios, porque Deus não faz acepção de pessoas. Amados, eu quero mesmo deixar isso aqui no seu coração. Não olhe para as pessoas diferentes, não faça isso. Deus é um Deus maravilhoso, maravilhoso. E Ele pode alcançar qualquer pessoa. Seja você o vaso, seja você esse vaso. Aquilo que você não pode fazer, Ele faz por você, se você verdadeiramente obedecer. Amém? Eu sei que hoje eu passei um pouquinho do tempo, mas eu precisava, junto com vocês, a gente descortinar esse capítulo, para que a gente possa mesmo ter esse coração aberto, entender o amor de Deus, entender que a vontade dele é que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. Que Deus nos conceda a graça de amanhã continuarmos caminhando no capítulo 11 e que a bênção dele esteja sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe.